positivo? Bem-vindos a mais um Que Prático, cheio de experimentos, químicas e curiosidades. No vídeo de hoje nós vamos fazer um experimento super colorido e diferente, o chamado leite psicodélico. Nesse vídeo nós vamos abordar diversos assuntos químicos ligados ao leite. Vamos juntos? Bom, gente, pra gente começar do básico, a gente precisa entender o que é o leite. O leite é um fluido complexo que possui diversos componentes. O principal deles é a água. Ela corresponde a 87,5% da quantidade de componentes que existem no leite. Então, desse modo, como ela é a maior concentração, ela possui a maior concentração de componentes no leite, é ela quem vai determinar diversas propriedades físicas e químicas desse fluido. Bom, gente, além da água, nós temos a gordura. Na verdade, a gente pode considerar o leite uma dispersão natural de gordura em fase aquosa. Eu sei que você pode não estar entendendo nada, mas eu vou explicar isso direitinho. A gordura, como você pode imaginar, ela não se mistura à água. A gente vê isso em diversos momentos da nossa vida. Isso porque a gordura ela é apolar e a água é polar. Bom, gente, a água é polar devido à formação de cargas parciais negativas no oxigênio e positivas nos dois hidrogênios. Como que isso ocorre, né? O oxigênio ele é mais eletronegativo que os dois hidrogênios. E desse modo ele acaba por atrair os elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio para mais perto dele, né? Gerando esse vetorzinho em direção a ele. E aí ele vai estar formando o polo negativo, né? Por atrair esses elétrons para mais perto dele. E os polos positivos nos dois hidrogênios que vão estar pobres em elétrons. Mas aí a gordura? A gordura, gente, ela vai ser apolar devido às longas cadeias carbônicas que ela possui. Ela até possui uma pequena parte polar, tá? Que vai ser assim azulzinho indicada para vocês, mas o restante, que é inteiramente formado por carbonos e hidrogênios, não permite que elas formem dipolo suficiente com a água. E aí, desse modo, a gordura ela não consegue interagir facilmente com a água, porque esses polos dela são muito fraquinhos, né? Não são polos fortes o suficiente como os da água. E aí ela não consegue se misturar com ela, possuindo apenas uma interação que vai ser chamada de dipolo-dipolo induzido entre as moléculas de água e gordura. Esse tipo de interação intermolecular surge quando a molécula de água, tá, que vai ser uma molécula polar, né, a gente vai ter essa parte em vermelho, que vai ter maior densidade de elétrons, e essa parte em azul, que vai ser mais pobre em elétrons. Essa molécula polar entra em contato com a molécula apolar, que seria a gordura, né, e induz um dipolo instantâneo nessa molécula, fazendo com que ela possua uma carga parcial. Porém, esse dipolo, gente, é tão fraco, além de ser super rápido, que essa interação entre essas duas moléculas não ocorre a ponto delas se misturarem. E aí, o que acontece? A gordura, né, ela se classificaria como uma substância hidrofóbica, uma substância que não consegue se misturar com a água, diferentemente das substâncias chamadas hidrofílicas, que conseguem se misturar na água. Bom, mas espera lá, se a gordura é hidrofóbica e ela aparenta estar totalmente dispersa na água, misturada à água, como se fosse uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura de uma única fase, como que isso corre? Como que isso existe? Lembra que eu falei pra vocês que o leite é uma dispersão natural de gordura em fase aquosa? Bom, isso significa que ele é uma emulsão. Na indústria existem diversos processos que quebram a gordura em partes bem pequenininhas, que fazem com que ela aparenta ser solúvel na água, porém ela não é. O leite ele vai ser uma emulsão estável, consegue ver que o leite, se identificar com ele ali, a gente não vê nenhuma gotícula se separando da água. Diferentemente da água e do óleo. Se eu misturar isso aqui, vai aparentar que tá acontecendo uma mistura. Porém, se eu deixar, ó, ela rapidamente se separa da água. A gordura se separa da água. Porque isso aqui não é uma indústria, é uma colher mexendo isso aqui. Então não vai acontecer essa emulsão estável. Bom, agora que você já sabe o que é o leite, que ele possui pequenas gotículas de gordura imersas nele, é hora da gente partir para esse experimento cheio de cores. Para a primeira parte do nosso experimento, nós vamos precisar de um prato com leite integral 3% de gordura, corantes alimentícios variados, cotonete, detergente e um pratinho onde nós vamos colocar o nosso detergente. Para começarmos o nosso experimento, vamos pingar algumas gotas de corante em diferentes regiões do nosso prato. Agora, basta pegarmos o cotonete, passá-lo no detergente que está no prato, colocar ele no prato de leite e observar a magia acontecer.
Bom, a primeira coisa a se saber é que os corantes são hidrofílicos. Isso porque eles são compostos basicamente de água e possuem grupos como Na+, e SO3-, que interagem facilmente com a água devido às suas cargas. Então, quando a gente pinga o corante no leite, ele não consegue se misturar facilmente porque a gente tem aquelas gotículas de gordura que eu havia falado. E isso ocorre devido à tensão superficial. Bom, gente, mas o que é essa tensão superficial, tá? Vamos chamá-la de uma fina película de força que ela vai existir na extremidade de um líquido. E essa película, ela impede que esse líquido se esparrame, como é o caso, por exemplo, de uma gota de água. A tensão superficial, ela surge das forças intermoleculares de uma molécula. A água, como eu já falado, ela possui ligações de hidrogênio com oxigênio, que geram polos parciais positivos nos hidrogênios e negativos no oxigênio. Essas moléculas de água se arranjam de modo que as cargas positivas de uma molécula interagem com as negativas de outra, possuindo uma forte força de atração. A interação intermolecular da água, ela é do tipo ligação de hidrogênio, que é uma das mais fortes que existem. Porém, gente, essa força ela não é homogênea entre todas as moléculas. No interior de um líquido, essa força ela é totalmente dispersa, porque ela vai estar cercada, uma molécula, ela vai estar cercada por diversas moléculas de todas as direções. Então, a gente não vai ter um vetor resultante de uma direção apenas, Ele vai ser estabilizado, ele vai ser dissolvido em todas as direções. Porém, na superfície da água, se vocês observarem essa partezinha de cima, a gente não vai ter nada acima da molécula que estiver ali. Então, o que acontece? Ela vai ter apenas moléculas do lado e abaixo dela. E aí, o que acontece? As moléculas de cima, elas são mais puxadas para baixo, já que elas não têm quem as puxe para cima e equilibra essa força, Então, isso vai causar a contração do líquido na superfície, por isso que a gente chama de tensão superficial, ou seja, uma películazinha que vai estar sendo formada. Porém, quando a gente joga o detergente no leite, a gente percebe que o corante espontaneamente se mistura. Por isso, nós precisamos entender qual é a ação do detergente nesse experimento. Bom, os detergentes conseguem facilitar a dispersão do corante no leite devido às suas micelas, que conseguem interagir tanto com a água quanto com a gordura. Gente, as cadeias longas presentes no detergente, elas são formadas pelas suas caudas apolares, que conseguem interagir com a gordura, e a sua cabeça polar, que ela consegue interagir com a água por dipolo-dipolo, que é mais um tipo de interação entre moléculas, que nesse caso são entre moléculas polares de ligação covalente, onde a gente vai ter a atração da carga parcial positiva de uma molécula com a carga negativa de outra, e assim vice-versa, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto. Aí o que acontece? Nessas, como a gente tem essa parte apolar e a parte polar dessas moléculas, existem as chamadas micelas. O que são essas micelas, A gente vai ter a parte apolar que vai estar para dentro, englobando toda a gordura, e a parte polar vai estar para fora, em contato com a água. Desse modo, gente, o detergente ele atua como um agente tensoativo, capaz de quebrar a tensão superficial que impede que o corante seja disperso no leite, A gordura, gente, assim como a água, ela também possui a sua tensão superficial, que ela vai ser menor, tá? Isso é importante a gente tratar. Ela vai ser menor que a da água, ela vai ser menos intensa que a da água, porque a água interage, as moléculas de água interagem por ligação de hidrogênio. Já a gordura, por ela ser totalmente apolar, elas interagem, pelas forças de dispersão de London. Bom, gente, esse tipo de interação intermolecular ocorre entre todas as moléculas, inclusive as moléculas apolares. E ele surge quando a gente tem a aproximação dessas moléculas, e a aproximação gera a distorção da nuvem eletrônica de uma dessas moléculas, fazendo com que essa nuvem eletrônica, gere um dipolo extremamente fraco, e assim gerando, esses dois dipolos instantâneos. A gente tem a indução de um dipolo de uma molécula, e esse dipolo acaba induzindo o dipolo da outra molécula. Então, como essas moléculas de gordura também possuem essa tensão superficial, como o detergente ele quebra essa tensão superficial da gordura, o corante ele vai ser capaz de se misturar dessa maneira tão louca que a gente viu. Então, o que acontece, gente? Como existe esse tipo de interação, que são as dispersões de London entre as moléculas de gordura, ou qualquer moléculas apolares, elas são, apesar de fracas, capazes de fazer com que haja uma tensão superficial. Porém, vem o detergente, que ele é capaz de quebrar essa tensão superficial e fazer com que o corante consiga, se dispersar por esse fluido de uma maneira que a gente viu nesse vídeo. Inclusive, é isso que o detergente faz quando a gente lava a louça. Ele é capaz de quebrar a tensão superficial das moléculas de gordura e fazer com que a gente consiga, realmente limpar as panelas e
pratos, qualquer coisa que tenha, né, aquela camada de gordura que a gente não conseguiria limpar só com a água, né, porque elas não se interagem. Bom, gente, esse experimento é super incrível e eu espero que vocês tenham gostado. Depois desse vídeo, agora vocês sabem o que é uma emulsão, o que é tensão superficial, essas forças intermoleculares que a gente tratou durante o vídeo, e eu espero que todos tenham entendido tudinho. Bom, se vocês gostaram, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, e lembramos que todas as referências utilizadas vão estar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam consultar ou pesquisar mais sobre o tema. Um super beijo para todos e até o próximo, que é prático!